A paz do Senhor, meus irmãos. Dei uma paradinha aqui para ler uma palavra para vocês. Aqui no livro de Marcos, capítulo 15, eu vou ler o 37, que diz assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou. Aqui Jesus morreu. Relata aqui em um momento em que Jesus morreu. E o véu, no verso 38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aqui significando que agora nós temos acesso a Deus. Todos nós temos um acesso a Deus. Um acesso, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Se você for estudar, você vai entender por que, qual o significado do véu se rasgar no meio, de cima e embaixo. Isso foi dando um acesso para todos nós ter um acesso diretamente com Deus, porque naquela época que tinha um acesso com Deus era só sacerdote. Quem poderia oferecer sacrifício para o Senhor era só sacerdote. Hoje não, hoje todos nós temos acesso ao Senhor, nosso Deus. No verso 20, no verso aqui 28 de Marcos capítulo 15, é onde eu estou lendo no mesmo capítulo, no verso 28 diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado, porque Jesus foi crucificado com dois malfeitores. Então, todas as escrituras vai se cumprindo, a palavra de Deus vai se cumprindo, todas as palavras de Deus se cumprem. No verso 29 diz assim: E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que derriba o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Glórias a Deus. Por que ele falou sobre isso? Tu que edifica o templo que derruba o templo e em 3 dias edifica outros. Porque Jesus, quando chegou no templo, uma época que os judeus, os escribas e fariseus estavam vendendo animal por um preço muito alto para as pessoas que vinham de longe, as pessoas que vinham de longe para oferecer o sacrifício pelos seus pecados, porque naquela época era um animal ali que era oferecido pelo pecado. Então, para que os animais não sofressem no caminho com sede, morressem de fome, passassem fome, então os escribas e fariseus vendiam dentro do templo os animais e era caro para as pessoas que vinham de longe das outras cidades. Então Jesus, quando chegou lá, expulsou eles, mandou derrubar as mesas, as cadeiras e disse que o Senhor Jesus: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de venda e couve de ladrão. Eu vou derrubar esse templo e em 3 dias edifico outro. Os homens admiraram, dizendo: oxe, os homens gastaram 46 anos para edificar esse templo, agora esse Jesus disse que vai derribar e vai em 3 dias vai fazer outro. Só que Jesus estava falando isso do seu corpo. Quando ele ressuscitou ao 3º dia, aí foi revelado que o templo que ele estava falando era ele. E nós somos o templo do Senhor, nós é o templo dele, amém? Nós é a casa de Deus. Então, no verso 30 diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e acreditamos também os que com ele foram crucificados. Injuriava, né? Estava ali injuriado ali com tudo aquilo. Então, meus irmãos, no verso 33 diz assim: E chegada a hora certa, que foi meio-dia, houve sobre toda a terra até a hora 9 trevas. Então houve trevas de meio-dia até as 3 da tarde, houve uma grande trevas, uma grande escuridão. E a hora 9, que foi 3 horas da tarde, está escrito aqui no verso 34: E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E algum dos que estavam ali, ouvindo isso, dizia: Eis que chamam por Elias. E um deles correu a colocar uma esponja de vinagre na boca dele por uma cana, né? Glórias a Deus. E diz assim: deixai e vejamos se virá Elias tirá-lo, zombando de Jesus. Eles zombaram muito do Senhor Jesus na cruz. Aqui eu li apenas a crucificação, a morte dele, um pedacinho do texto, mas Jesus ressuscitou. Se o irmão for aprofundar sobre a ressurreição, vocês vão ver
que o nosso Jesus está vivo. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Essa é a notícia que eu trago para você, para que você seja mais feliz ainda. Creia que o Senhor Jesus está vivo e escuta e atende o seu gemido, o seu clamor, a sua petição. Basta somente confessar a Ele todos os dias, buscar a Ele todos os dias e crer, porque Ele vai fazer. É só você buscar Ele. É só você buscar todos os dias. Parece que não vai acontecer nada. Foi igual aqui na cruz. Eles zombaram dele, zombaram, desce da cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Continua buscando, vai orando, vai se consagrando, vai clamando, vai buscando, vai buscando. Parece que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Vai acontecer, amém? Vai acontecer, Ele vai te abençoar.